a gente ouve ou lê a respeito dos benefícios da casta superior do funcionalismo público, dá um misto assim de admiração com indignação e, dirão os privilegiados, inveja. O contra-cheque de não poucos magistrados, procuradores e outros sortudos está recheado de expressões que valem ouro. Auxílio isso, auxílio aquilo, gratificação, licença remunerada, licença compensatória, quinquênio, diárias. As palavras parecem despretensiosas, né? Mas custam bilhões do seu, do meu, do nosso. Algumas categorias profissionais do funcionalismo têm o direito de definir os seus próprios rendimentos. Graças a isso e a muita imaginação e destreza burocrática, conseguem escapar do teto legal de remuneração dos funcionários públicos. Penduram no contra-cheque toda a sorte de ganhos extras, que muitas vezes superam o valor do próprio salário. Esse é um dos assuntos da série Brasil dos Privilégios, lançada pelo UOL. As reportagens expõem os casos mais extremos, por exemplo, de juízes que chegaram a ganhar R$1 milhão por mês. Isso mesmo, R$1 milhão. E também as desigualdades que esses privilégios provocam dentro do setor público e na sociedade brasileira. Os repórteres do UOL analisaram 57 milhões de pagamentos depositados nas contas de servidores dos 3 poderes ao longo dos últimos 4 anos. Os dados foram colhidos de bases de dados públicas ou via Lei de Acesso à Informação. Para nos guiar por essa floresta de cifras, penduricalhos e desigualdades, a gente recebe hoje o repórter Thiago Mali, do UOL. Thiago e eu, a gente se conhece já há bastante tempo, né? Já cruzamos em várias redações, trabalhamos juntos, inclusive na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, na ABRAGE, e o Thiago é um dos caras mais competentes que eu conheço para justamente buscar, achar e analisar essa montanha de dados que você encontrou. Bem-vindo, Thiago. Opa, Toledo, obrigado. Prazer estar aqui. Eu sou José Roberto Toledo e este é o podcast UOL Prime Especial Brasil dos Privilégios. O Thiago Mali descobriu que 9 em cada 10 juízes federais e estaduais recebem mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso por si só, para mim, já é chocante, mas tem um detalhe que deixa tudo mais grave, né? Por lei, nenhum servidor público deveria receber mais do que o ministro do Supremo, nem o presidente. Por que isso acontece, Thiago? Toledo, é como você falou, a Constituição ela determina que o salário, né, o teto remuneratório do serviço público é o salário subsídio no jargão técnico, né, o fixo, do que recebe os ministros do Supremo. Desde fevereiro, esse valor é de R$46 mil. Mas tem uma exceção. 46 mil bruto. 46 mil bruto, exato. A exceção que a Constituição determina ali são as chamadas verbas indenizatórias, o que eles chamam de indenizações. Então funciona assim, imagina que você é um funcionário público que recebe o teto salarial, os 46 mil por mês. Caso você venha, por exemplo, a fazer uma viagem a serviço e você tenha que pagar do próprio bolso as passagens ou as diárias, o Estado vai te devolver esse dinheiro, as passagens e as diárias, mesmo que faça com que o seu pagamento mensal supere o teto. Justo. É justo, né? Se você vai pagar para trabalhar, é justo que você seja ressarcido pelo que você gastou para trabalhar. Exato. Então, isso faz sentido. O problema, Toledo, é que com o passar do tempo, houve um desvirtuamento dessas verbas indenizatórias. Então, várias coisas que antes eram consideradas verbas remuneratórias, né? Que seria salário. Salário, mas também auxílio alimentação, o auxílio moradia, etc., foram aparecendo essas verbas e sendo consideradas e classificadas como verbas indenizatórias. Em alguns tribunais isso é classificado como remuneratória, mas em alguns começou a ser classificado como indenizatória também, o que permite esses vários auxílios diferentes permitem que o juiz ou o promotor, procurador acabem ultrapassando o teto por receber dessa forma em parcelas consideradas indenização. Então, deixa eu entender uma coisa, Thiago, porque você falou, alguns tribunais entendem de um jeito, outros tribunais entendem de outro. Não tem jurisprudência para o país inteiro sobre o que é indenização, o que merece ser indenizado
e o que não merece? Toledo, é uma bagunça. Tem algumas ONGs que estudam no detalhe esse tema, como, por exemplo, a República.org e a Transparência Brasil, que tentam classificar e eles constatam que para vários tipos de auxílio, em um tribunal é considerado indenização, em outro tribunal é considerado remuneração, não tem uma padronização. Tentou-se fazer uma padronização, mas até agora não saiu nada disso. É curioso, né? Porque na Justiça, quando o Supremo Tribunal Federal resolve dizer que aquilo deve valer para todos os tribunais, ele tem um tipo de decisão que unifica, né? Cria uma jurisprudência que todo mundo tem que seguir, quando é uma norma legal. Agora, por que não cuidar isso no próprio quintal, né? E fazer isso para todos os tribunais terem a mesma padronização? Pois é, o que acaba acontecendo é assim, quando se decide num tribunal que um auxílio tem caráter indenizatório, né? Pode ser pago além do teto, e não só pago além do teto, tá? Pago além do teto e não incide imposto sobre essas verbas indenizatórias. Então, não tem desconto de imposto nisso daí. Então, quando um tribunal decide isso, o que acontece via de regra é que outros tribunais vão ao Conselho, por exemplo, Nacional de Justiça, quando é o Judiciário, ou ao Conselho Nacional do Ministério Público, e tentam argumentar, olha, será que pode para o meu tribunal? Existe, associações de magistrados, na verdade, vão até o Conselho, e aí tentam fazer com que essa norma valha para outros tribunais. Quer dizer, alguém dá o exemplo, dá a dica e os outros vão lá e copiam. Mais ou menos por aí, Toledo. A gente vai detalhar com calma, com sabor, né? Porque as histórias específicas são muito saborosas. Mas antes eu queria entender como é que você chegou nessa história, como é que você chegou nesses números. Desde o final do ano passado, o UOL decidiu que iria fazer essa série, a série Brasil dos Privilégios, contando a história de grupos privilegiados que recebem privilégios no Brasil em detrimento do restante da população ali. A gente sabe, Toledo, já tem na mídia em geral, tem várias reportagens que vão falando ali de penduricalhos específicos. Então sempre sai uma reportagem, teve o tribunal de determinado estado que pagou um auxílio esquisito, daí o Ministério Público de outro estado que pagou mais de 200 mil aos promotores naquele mês. Então, a gente já tinha uma noção, né, de que isso acontece. Mas para usar a metáfora que você usou no início, o nosso objetivo não era enxergar a árvore, mas sim a floresta. Então, foi por isso que a gente foi atrás de tudo que tem de base pública de dado, que a gente conseguia captar os contra-cheques, né, o pagamento mensal de cada um dos funcionários públicos e analisar isso em comparação com os contra-cheques dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente pegou esses dados para mais de 1.200.000 funcionários públicos durante 4 anos, por isso que dão 57 milhões de contra-cheques ali. Então, durante 4 anos, mês a mês, a gente baixou os dados desses funcionários públicos e fez para cada um deles uma média salarial naquele ano. São funcionários públicos do Judiciário, obviamente, porque a gente já até mencionou os casos, mas também do Executivo e do Legislativo, não? Sim. A gente tem uma limitação, né, no universo, não conseguimos pegar todos os que a gente gostaria para analisar, mas temos ali Judiciário, temos todos os tribunais que o Conselho Nacional da Justiça engloba ali, coloca os dados numa plataforma. Então, isso, aliás, tem que ser elogiado. Há um avanço de transparência no Judiciário ali. De quem é o mérito? Há um mérito no Conselho Nacional de Justiça que fez essa junção e exigiu que os tribunais mandassem os salários, mas ele só foi fazer isso depois de muita pressão da sociedade, né? E tem uma plataforma digital onde você pode fazer essas pesquisas, é isso? Exatamente. Tem uma plataforma do CNJ, um painel de remuneração, onde você consegue baixar todos esses dados a respeito de contra-cheques. É de lá que a gente pegou. Eu queria te perguntar sobre quem deu a ideia original dessa série, até o nome de alguma maneira, que foi o Bruno Caraza, né? Que é uma pessoa que você entrevistou para a série e que escreveu um livro a respeito. Sim, o Bruno, ele escreveu um livro chamado País dos Privilégios. Ele vai no livro explicando para uma série de grupos como que esses privilégios funcionam. Inclusive, a metodologia, que a gente pode conversar com mais detalhes depois, a gente acaba pegando um pouco do Bruno ali. A gente fazendo uma conversa, fazendo a entrevista lá com o Bruno, ele falou, Thiago, é tanta gente recebendo mais que os ministros do Supremo, que deve ter até juízes novatos que acabaram de entrar, que já estão recebendo mais do que o Alexandre de Moraes, que já estão recebendo mais do que o Gilmar Mendes e tal. Você sabe, Toledo, que a gente, quando recebe uma informação dessa de uma fonte, às vezes as fontes dão uma exagerada, né? Sim. O nosso dever como jornalista é ir lá e checar.
e checar. Que é a única coisa que nos diferencia da fofoca, né? Exato. Tiago, você descobriu que tem 9 em cada 10 juízes ganhando mais do que o limite constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo, que aliás é o topo da carreira, né? Mas não é só isso. Juízes que estão começando agora, chegaram ontem e já estão sentados na janelinha, enquanto o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Gilmar Mendes estão ali no corredor, é isso mesmo? É isso, então. Como eu tinha mencionado, a partir dessa conversa com o professor Bruno Caraza, eu tentei desvendar se realmente estava acontecendo isso de juízes que acabaram de começar ganharem mais do que os ministros do STF. Daí eu procurei o último grande concurso de magistratura, que envolveu muitas contratações ali de novos juízes, encontrei um concurso em que os juízes tomaram posse em 2023, portanto, agora há pouco, né? Faz pouco tempo. E aí eu fui atrás dos nomes desses juízes, foram 99 juízes que tomaram posse no Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Explica uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, né? A justiça tem 2 braços, né? Tem a justiça estadual e tem a justiça federal, são carreiras separadas, não é isso? E você foi atrás da carreira estadual em São Paulo. Isso, exatamente. O Conselho Nacional de Justiça, ele consegue reunir os contra-cheques de tudo quanto é tribunal, menos o do STF. É o único tribunal que o Conselho Nacional de Justiça não tem ascendência. Mas você tem várias carreiras diferentes e vários tribunais diferentes. Então, você tem vários tribunais federais, os regionais federais, você tem os tribunais superiores, que são federais, e você tem também os tribunais de justiça estaduais, cujo dinheiro sai do Estado, inclusive. Todos ali acabam, menos o STF, respondendo ao CNJ, né? Mas, enfim, você tem tribunais que fazem concursos diferentes. Daí eu fui buscar um tribunal grande que tivesse um concurso recente, que foi esse do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, dos 99 que passaram nesse concurso, eu consegui, dentro dos contra-cheques, encontrar 93 deles. Os outros, eu sinceramente não sei o que aconteceu, se eles resolveram sair, morreram, mas não encontrei os nomes na base de dados. Esperamos que tenha sido uma coisa burocrática e não fatal, né? Mas, pois é. Verdade. Só que aí, desses 93 que eu encontrei, todos, absolutamente todos, pegando o ano completo de 2024, tiveram uma remuneração maior do que a média da remuneração dos ministros do Supremo. Não teve um sequer que não teve média de remuneração maior. Como isso é possível? São vários penduricalhos diferentes. Mas o cara chegou ontem, já tem penduricalho? Aí tem 2 coisas que é bom explicar. Dentro dessa remuneração extra, tem alguns desses penduricalhos, ou nem sei se devemos chamar de penduricalhos, que fazem mais sentido. Por exemplo, juízes que começam na magistratura, normalmente eles entram como juízes substitutos. Entrando como juiz substituto, eles acumulam várias varas, então eles têm que viajar de uma cidade para outra e é natural que eles acumulem pagamento de diárias e tudo mais. Quer dizer, cada vara está numa cidade, às vezes tem cidades com mais de uma vara e essas varas podem estar em municípios diferentes, daí você falar que eles precisam viajar, quer dizer, tem um deslocamento efetivo. Exato, tem. E aí faz sentido esse deslocamento efetivo que eles têm, eles receberem um ressarcimento de diárias. Só que não foi isso o que fez com que eles tivessem a remuneração maior. Não. Quando você olha no detalhe dos dados, é importante olhar para a gente não cometer nenhuma injustiça, a rubrica que aparece, que faz com que esses juízes recebam mais do que os ministros do STF, é uma rubrica chamada vantagens eventuais, que cabe tudo ali dentro. Cabe desde venda de férias, porque os juízes, como você sabe, têm 60 dias de férias, ao contrário de nós, pobres mortais. Eu não sabia disso. 60 dias, tem 2 meses de férias por ano. Tem 2 meses de férias por ano. No final do ano e no meio do ano ele escolhe quando ele pode tirar? Ele escolhe, mas normalmente o que acaba acontecendo é que os juízes acabam vendendo uma parte dessas férias e recebendo isso em dinheiro, né? Vamos deixar claro uma coisa aqui. Esses 99 ou 93 juízes, eles não têm responsabilidade nenhuma sobre o quanto eles ganham, tá certo? Quando eles chegaram, já estava, como diria Homer Simpson, quando eu cheguei já estava assim, né? Aliás, eles prestaram concurso, né? Talvez até porque... Na esperança, talvez, de receber esse tipo de coisa. E assim,
Sem nenhum demérito para esses juízes, mas a gente está falando aqui, Toledo, de juízes substitutos. Tem alguns ali em cidades maiores, na Grande Matão, por exemplo, ali em Campinas, em Bauru, e tem outros em cidades muito pequenas, como Tupã, Dracena, cidades de, às vezes, menos de 50 mil habitantes, que julgam casos mais pontuais, enfim, sem nenhum demérito para eles, mas eles estão recebendo hoje mais do que os ministros que tomam as decisões com maior impacto do Brasil, que são os ministros do Supremo. Muitas vezes essas ações que chegam aos tribunais superiores têm um valor financeiro, né, e um impacto social gigantesco, de bilhões de reais, que não deve ser o caso de uma vara de uma pequena cidade do interior. Pode acontecer, mas não deve ser a regra, né? Certamente. E aí você tem o que até o professor Bruno Caraza chama de uma espécie de falta de lógica institucional, porque se o cara já começa ganhando isso desse jeito, você não tem um estímulo ali, vamos dizer assim, de carreira, porque você vai querer chegar no Supremo para ganhar menos. Não faz muito sentido, né? Então há uma questão institucional também com essa falta de progressão na carreira do juiz. No caso, você estava explicando, então, desses juízes substitutos que começaram anteontem na carreira. Além dessa verba indenizatória por eles terem que se locomover entre diferentes cidades, o que mais que está pesando para eles ganharem tanto? Tem isso, então, que a gente comentou, de diversos auxílios, de vendas de férias, de gratificações pelo cargo que ocupam ali, de acúmulo de função, e tem uma que virou o hit ultimamente, né, que tem aumentado muito o salário de vários magistrados e promotores, que é a tal da licença compensatória. Essa licença compensatória... Explica o que é, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Tem uma história aí, permita dar um passo atrás ali para contar uma história. Em 2015, tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto do Ministério Público, eles instituem uma verba adicional, um desses adicionais, chamado gratificação, desculpa, por exercício cumulativo. Isso foi em 2015. Então, se tem um juiz que está acumulando processo de outro juiz que está com o cargo vago, ou você está substituindo alguém que está de férias e pegando uma parte do acervo dele, ou você está acumulando alguma função a mais, você ganha o direito de receber essa gratificação por exercício cumulativo. Se um juiz sai de férias, ele tem 60 dias por ano, além de ter a remuneração desse juiz que saiu de férias, que eventualmente ele pode até vender essas férias, como você já disse, o juiz que vai substituí-lo enquanto ele está de férias vai ganhar a mais para fazer essa substituição. Exatamente. Até 1/3 a mais do salário, Toledo. Então, a cada 30 dias, ele recebe 1/3 a mais do salário. Mas o que acontece? Em 2015, quando isso foi instituído, está ali escrito nas regras que esse benefício é sujeito ao teto. Então, se o juiz acumula esse benefício junto com o salário dele e vai passar do teto remuneratório, o que é provável, já que é 1/3 do salário dele, há um corte dessa verba, tudo que passa do teto remuneratório é cortado e o juiz recebe menos. Você sabe dizer quanto ganha só de salário esse juiz em início de carreira? O que a gente pode falar, na média, esse benefício ele acaba sendo pago numa média de R$12 mil a mais. Então, portanto, um salário ali de 36 mil acaba dando uns R$12 mil a mais para o juiz por conta desse benefício. No começo. Então, o salário é 36... depende um pouco do tribunal também. Tá, mas no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, o salário inicial? É por aí, é 35, 36, isso. Tá. E daí ele ganha 12 mil a mais como compensação por substituir outro juiz, por se deslocar, acervo, etc. Exato. Só que assim, quando isso bate, juntando... Isso é bruto. Isso é bruto, até e agora. O teto é 46 bruto. Hoje é 46, né? Mas era 44 até o ano passado que a gente analisou. Isso, até 2015, era cortado pelo teto. Então vão aparecendo outros penduricalhos, como a gente falou, tem vários. E aí, chega no teto, não pode mais. Tá. O que acontece? Em 2023... tem um duplo twist carpado ali, que primeiro começa no Ministério Público, depois vai para o Judiciário. Eles dão uma outra interpretação, que é aí que entra o negócio da licença compensatória. Então, eles pegam essa gratificação por acúmulo de exercício, ali por exercício cumulativo, na verdade, e aí eles falam, olha, essa gratificação pode ser convertida em dias de folga.
Só que se você converte em dias de folga, os dias de folga, eles não são considerados remuneratórios, eles são considerados indenizatórios. E aí, os dias de folga, depois você pode vendê-los. Não, peraí. Não pode, isso daí não pode. Não, porque, veja bem, se você está convertendo dinheiro em tempo e depois você vende de volta esse tempo e ganha dinheiro, é isso? É isso. Você tem um adicional que você converte em folga, e aí quando você converte de novo essa folga em dinheiro, só que essa folga convertida em dinheiro pode passar o teto e não precisa pagar imposto. Por quê? Exatamente porque ela cai nessa classificação de indenização e não de remuneração, como era a outra classificação. É um drible, claramente um drible feito para que você acabe recebendo de outra maneira esse tipo de coisa. Pensa assim, você já tem 60 dias de férias. Aí você tem, a cada mês que você trabalha e você recebe essa licença compensatória, você ganha 10 dias de folga. Então, você pode chegar até... A justificativa para isso é porque eu estou trabalhando mais do que eu deveria. Exato. Que é um negócio que ninguém faz no Brasil, né? Só juiz e tá. Exato, exatamente. A gente nunca trabalha mais do que a gente deveria, por exemplo. E aí o cara pode, além dos 60 dias que ele já tem direito de férias, o juiz ou o promotor, procurador, pode chegar a acumular até 120 dias a mais. Ou seja, 180 dias de folga num ano. E aí isso é vendido. 180? É. Só que isso é vendido, né? Quantos dias tem um ano pro judiciário? É difícil saber, né? O ano deles é mais curto que o nosso. Ou mais longo do ponto de vista financeiro, né? Exato. Mas isso tem 10 anos, esse drible. A conversão disso em dinheiro foi a partir de 2023. Então, em 2015, você tinha esse benefício para o acúmulo. E em 2023, você tem essa conversão, esse drible ali que faz com que eles possam ganhar mais. Isso acaba criando uns incentivos perversos, né, Toledo? A gente já começa a ouvir de funcionários dos tribunais que estão sendo criados ali comitês, comissões, que não mudam em muita coisa o dia a dia do judiciário, mas apenas para você dizer que tem algum acúmulo ali. O juiz também participou dessa comissão, então ele tem um acúmulo aqui de função. Peraí. Como é que assim o cara tem 180 dias de folga? Nessa licença compensatória, a cada 30 dias que o juiz ou o promotor, procurador trabalham acumulando funções ou acervo, ou enfim, fazendo hora extra, vamos dizer assim. De outros, né? Ou porque tem um juiz que está de férias ou uma vaga ali no tribunal que não está preenchida, ele recebe 10 dias de folga que podem ser, usando o jargão, convertidas em pecúnia. Então, no limite, pode chegar a 120 dias que podem ser convertidos em pecúnia e vender. Isso é o que tem nos últimos 2 anos, Toledo, pelo que a gente consegue identificar, feito com que haja mais aumento na remuneração dos magistrados e dos membros do Ministério Público. E sobre esse dinheiro a mais, esses 10 dias a mais que são convertidos em pecúnia, ou seja, em grana, incide imposto? Não incide imposto, enfim, você pode receber isso além do teto, ou seja, se passou o teto, essa venda de dias a mais que você teve, tudo bem, porque você vai receber de qualquer forma, e sobre essa verba que, por ser considerada indenizatória e não remuneratória, você não tem imposto. Agora, no fundo, é dinheiro que cai na conta, certo? Você pode dar o adjetivo que você quiser, remuneratória, indenizatória, dinheiro é tudo igual, né? Não existe nenhum tipo de contestação a isso, não tem nenhuma discussão interna no judiciário. Quem decide isso no final? Eu acho que vale, Toledo, a gente fazer um passo a passo de como tem funcionado esse tipo de criação, né, de novos adicionais e de benefícios ali. O meio mais tradicional de conseguir um adicional, um benefício, é a greve. Então, você pegar os auditores da Receita Federal no ano passado, eles cruzaram os braços por 81 dias e conseguiram um bônus que vai fazer com que eles recebam até R$11 mil a mais no ano, a partir do ano que vem. Por mês? Por mês. E o salário inicial dos auditores é R$20 mil, não é que eles ganham pouco. Então, eles têm uma insatisfação com o salário, entra um poder de pressão, porque eles travam, né, o comércio exterior do Brasil, importação, exportação, eles conseguem fazer com que setores muito importantes da economia fiquem muito preocupados, então tem um poder de pressão muito grande sobre o governo, e aí eles conseguiram, mas assim, depois de 81 dias, conseguiram instituir esse novo benefício. Esse é um jeito. Tá, mas juiz e promotor não faz greve, né? Exato. Aí você tem um segundo jeito.
via legislativo. O juiz, vários desses benefícios, desses adicionais que a gente está mencionando aqui, foram instituídos via legislativo. Ou legislativo estaduais, né, quando se trata dos tribunais de justiça estaduais, ou legislativo, o Congresso Nacional, quando se trata dos federais. Como é que funciona? Lobby, os juízes têm um poder de pressão grande dentro do Congresso, eles vão lá, conversam com deputados, tem representantes ali. Ajuda muito o fato que você tem muitos congressistas implicados na justiça, então tem um estímulo para os congressistas serem bondosos, vamos dizer assim, generosos com os juízes também. E aí você tem a discussão em 2014, 2015, por exemplo, teve uma série de benefícios aprovados dessa maneira. Só que tem uma terceira forma, Toledo, e essa terceira forma é a que tem sido usada mais recentemente. A terceira forma é por decisão administrativa. Aí não tem tanta dificuldade assim, você não tem que convencer tanta gente. Quer dizer, se você não faz greve, se você não muda a lei, você baixa lá uma norma que não tem poder de lei, mas normatiza como vai ser feito aquele pagamento. E isso é atribuição de quem? Começa assim. Primeiro, um tribunal específico de algum lugar do país institui um pagamento de um adicional ali, dando alguma interpretação para a lei. Então vai uma associação de magistrados, pede isso, o tribunal dá. Vai outra associação de magistrados de outros tribunais, ou dos magistrados da Justiça Federal, enfim, que tem uma carreira semelhante, bate na porta do Conselho Nacional de Justiça e fala, olha, eles têm isso daí, eu queria saber se a gente pode ter também para os nossos juízes aqui e tal. E assim, normalmente, o Conselho Nacional de Justiça, isso serve ao mesmo caminho para o Conselho Nacional do Ministério Público, eles têm recebido bem esses pleitos dos juízes. Bem para quem? Bem para eles. Para os pleiteantes. Para os pleiteantes e para os decisores, né? Vamos dizer assim, para quem toma a decisão. Porque tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, eles são formados majoritariamente por juízes, no caso do Conselho Nacional de Justiça, e por promotores e procuradores, no caso do Conselho Nacional do Ministério Público. Quando eles tomam uma decisão permitindo adicionais, a maioria ali de quem tomou a decisão acaba sendo beneficiada, no fim das contas. E a lei prevê que cabe ao Conselho Nacional de Justiça, ou Conselho Nacional do Ministério Público, dar a palavra final se essas normas administrativas que os tribunais estaduais ou regionais tomam sobre si mesmas, se elas estão de acordo com a lei ou não, é isso? Pois é, aí tem um vácuo legal, Toledo, porque como não tem uma regulamentação específica mais clara sobre isso, e o governo federal, temos de ser justos, tentou fazer isso no final do ano passado, com a tal da PEC do corte de gastos, que acabou sendo desidratada e não deu certo. Então, como você não tem uma regulamentação acima, mais específica sobre isso, essa decisão administrativa acaba tendo valor de lei, de uma lei normal. Enquanto ninguém colocar algo acima disso, falando, olha, isso pode ser verba indenizatória e isso pode ser verba remuneratória, eles vão tomando essa liberdade de ter essas decisões. Quando o Conselho decide, outros tribunais se sentem à vontade para, fazendo referência à decisão do Conselho, implantar o adicional também no próprio tribunal. E aí aquela norma que estava restrita à Tiririca do Norte acaba valendo para o Brasil inteiro. Exato. Os tribunais começam a fazer referência à norma que foi validada pelo CNJ ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público e acabam estendendo isso para o Brasil inteiro. E tem mais um detalhe, porque você tem, desde 2011, uma resolução que equipara as vantagens, né, de juízes às vantagens de promotores e procuradores. Então, juízes conseguiram um adicional a mais. Acabou o processo ali, vários tribunais estão instituindo esse adicional a mais. Só que tem essa resolução que fala de uma equiparação das duas carreiras. Daí a associação do Ministério Público vai lá e fala, olha, os juízes conseguiram isso, a gente também tem direito. E fazem o mesmo processo até o Conselho Nacional do Ministério Público e acaba o benefício indo também para o Ministério Público. É um ping-pong, Toledo. Não, mas eu acho que dá para falar em epidemia de indenizações, né? Porque você começa num lugar com a transmissão, né, lá em Tiririca do Norte, e aquilo vai se espalhando para todos os tribunais estaduais do Brasil, chega na Justiça Federal, e aí o Ministério Público, que não faz parte do Judiciário, é uma carreira à parte, fala, bom, se estamos equiparados, também temos direito a esse vírus aqui. Exatamente isso. Ou o contrário, né? Pode nascer também no Ministério Público e ir para a Justiça? Ou não... Sim, também. Isso acontece. Inclusive, na licença compensatória, se não me engano, foi isso que aconteceu.
foi primeiro no Ministério Público e depois para a Justiça. O interessante é que nunca é para menos, né? Nunca ninguém fala, o outro não tem esse benefício, então acho que não tem que ter aqui também, sabe? Então é sempre para mais, nunca é para menos. Vale a pena a gente repetir de 15 em 15 minutos aqui que tudo isso que a gente está falando é legal. Muitas vezes não corresponde ao espírito do que está lá na Constituição, mas assim, não tem nada de ilegal nisso daí, Sim. Só para deixar claro. Quer dizer, é estritamente dentro dos limites burocráticos mal concebidos que a gente tem hoje. Exatamente, está tudo dentro da lei e, enfim, você tem uma luta de décadas aí também, Toledo, para, inclusive, mudar esse sistema mal concebido, como você fala, para que a gente não tenha tantos abusos, francamente, né, desse tipo. Dá para a gente quantificar quantos juízes, quantos funcionários dessa casta superior aí do funcionalismo se beneficiam desses dribles, como você chamou? No levantamento que a gente fez, buscando comparar a remuneração líquida, ou seja, o que cai na conta das pessoas com o que cai na conta dos ministros do Supremo, você tem 22 mil juízes entre ativos e aposentados que receberam em 2024 mais do que o que caiu na conta dos ministros do Supremo na média ali. Você tem 5.500 procuradores. Você tem no total, somando também executivo e uma parte do legislativo federal, que foi o que a gente conseguiu dados para analisar, 36 mil funcionários públicos que ganham mais do que os ministros que tomam as decisões mais relevantes do país. Só para ser justo, é 36 mil no universo de alguns milhões de funcionários públicos. Exato. Né? É algo, Toledo, e isso é muito bom que você tenha dito, para um grupo muito pequeno dos funcionários públicos, que às vezes as pessoas ficam achando, todo funcionário público recebe uma grana preta, tal. Não é isso. A maioria dos funcionários públicos, na verdade, ela ganha pouco. Você tem ali, acho que um estudo até da República.org, que foi feito há 1 ou 2 anos, que mostrava que 70% dos funcionários públicos recebem até R$5.000. Então você tem a maioria dos funcionários públicos recebendo um salário bem abaixo disso e uma pequena elite ali que está recebendo muito acima. Agora, essa pequena elite é um pouco maior do que o que a gente conseguiu medir. Pelo seguinte, não há, Toledo, dados de todas as folhas salariais de todos os funcionários públicos brasileiros. É muita gente. Então, o que a gente conseguiu pegar? Executivo Federal, a gente conseguiu pegar porque está bem organizado e tal. Tem mais de um milhão de funcionários públicos. É o transparência.gov, né? Exatamente, é o portal da transparência. O Judiciário, por causa desse avanço do CNJ, a gente consegue pegar tanto os tribunais estaduais quanto os federais. Então, os órgãos responsáveis aí da Administração Pública Federal é a Controladoria Geral da União, a CGU, que criou um bom modelo de transparência no seu portal da transparência. O outro é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que fez a mesma coisa com os dados do Judiciário. Exato. No Ministério Público já não tem isso. Não? Não, o Ministério Público não tem nenhum lugar que... Mas o Ministério Público não é o representante da sociedade para fazer a justiça? Pois é, essa é uma cobrança que tem sido muito feita no Ministério Público ali. A gente consegue ter acesso mais padronizado e unificado às bases do Ministério Público por conta de um projeto chamado Dados JusBR, da ONG Transparência Brasil, que faz um serviço de formiguinha mesmo, porque, inclusive, o Ministério Público, em 2023, se não me engano, começou a baixar normas tentando dificultar o acesso a esses contra-cheques. Então, pedem que você coloque seu CPF, identificação, às vezes, sei lá, telefone e tal. Que contraria a lei de acesso à informação, salvo engano. Vai totalmente contra a lei de acesso à informação, que determina que isso seja colocado de uma forma rápida, transparente e sem obstáculos, né, para o cidadão. É a chamada transparência ativa, né? Exato. Você toma a iniciativa de fazer transparente as suas contas, porque afinal de contas o dinheiro é público. Exatamente. Então você tem uma dificuldade no Ministério Público. Mas mesmo assim, graças à Transparência Brasil e esse projeto específico, vocês conseguiram obter os dados do Ministério Público? Conseguimos, com só um disclaimer que em 2024 a gente não conseguiu obter os dados de todos os integrantes do Ministério Público. Então, esses 36 mil, como no Ministério Público é generalizado, provavelmente são significativamente mais. Em 2023, quando a gente tem os dados mais completos do Ministério Público, eram 40 mil funcionários que receberam mais do que os Então vamos ficar com 2023, né? Já que a base é mais ampla, pega mais gente. Então você chegou a um número que nós temos pelo menos 40 mil funcionários públicos. E aí são federais ou também estaduais? E aí
entra onde falta, porque a gente consegue pegar do Legislativo, a gente pega a Câmara dos Deputados. No Senado tem um negócio esquisitíssimo, porque eles não têm uma identificação única dos funcionários na folha de pagamento do Senado. Como assim? Como é que o cara recebe se não está identificado? A folha de pagamento que eles abrem para nós, né, para a sociedade em geral, é uma folha de pagamento que aparece assim: auxiliar legislativo, salário tal. Daí na linha de baixo aparece outro auxiliar legislativo e outro salário. Sem nome, sem sobrenome, sem número, sem RG, sem um número nada. único de identificação. Isso acontece porque os funcionários do Senado, logo depois da aprovação da Lei de Acesso à Informação, entraram na Justiça pedindo que os nomes deles não fossem revelados. Na Câmara, eles não revelam os nomes também, tô lendo, mas pelo menos eles dão um número único que me permite fazer a média, né, da remuneração ali, identificar que num mês o cara recebeu tal e no mês seguinte recebeu outro tanto. No Senado não dá para fazer nem isso. Então a transparência é mais complicada. E aí você tem um buraco de transparência também, que são nos executivos estaduais e nos legislativos estaduais também. Aí é muita coisa que você não tem base de dados unificada para analisar isso. Verdade seja dita, a gente sabe que a maior parte dos grandes salários do funcionalismo brasileiro está no âmbito federal ou então nas justiças e ministérios públicos estaduais. Mas tem coisa também, por exemplo, os tribunais de conta que estão ligados aos legislativos estaduais, a gente sabe que também tem muito super salário ali e vai valer uma investigação mais para frente, nossa, nisso também. Mas por serem tribunais de contas, afinal de contas, eles julgam as contas da administração pública, é óbvio, né? Imagino que eles sejam transparentes nas suas próprias contas. Dá um título até que a gente está pensando mais para frente, como que os tribunais de contas não revelam as suas contas, porque você tem uma dificuldade muito grande. Teve levantamentos Tribunais de contas perderam a conta, é isso. Exato, eles não contam, né? Não contam, não contam. No passado já teve um candidato a presidente da República que se elegeu chamando essas pessoas de marajás, né? O Fernando Collor. Não terminou bem, né? Então você tem 40 mil, pelo menos, funcionários públicos de uma casta dentre milhões de funcionários que são supra-supremos, porque eles estão acima do Supremo Tribunal Federal, que é o teto constitucional, deveria ser o teto constitucional, mas não é, que tem um puxadinho para cima. É que nem cobertura no Rio de Janeiro, né? Ela cresce, faz um pavimento a mais ali e tal. É isso? É isso, né? E o mais cômico, para não dizer trágico, é que quando você vai fazer a mediana, né, da remuneração, quem que... Mediana é a metade de cima separada da metade de baixo, né? Exato, é o que o juiz que está no meio ali do maior e do menor salário recebe. Quando você vai fazer isso para todos os tribunais, que a gente conseguiu reunir dados que permitam fazer isso, o Supremo está em último lugar, ele está na lanterna, Toledo. Não. Chama Supremo. É Supremo, é a última corte, é a última instância. Não tem a quem recorrer além, nem para o bispo. Não adianta recorrer depois de uma decisão do Supremo. E eles estão em 57º lugar num ranking de 57 tribunais em termos de remuneração, é isso? É isso. E aí você tem outra questão institucional. A gente foi falar com o professor Conrado Rubner ali, que levanta uma bola que é o seguinte, professor da Universidade de São Paulo, especializado em Supremo Tribunal Federal. Exato. Que ele levanta uma questão que é a seguinte, olha, se os ministros que julgam os casos com maior impacto do país estão recebendo menos do que os outros, isso cria também uma série de incentivos ruins, porque os ministros do Supremo acabam tendo outras remunerações que não são pelo Estado. Para além de aulas em universidade, há algum tempo, palestras ou, enfim, falas que eles vão dar em eventos também podem ser pagas ali. E ali você não sabe quanto que está sendo esse pagamento de um ente privado para o ministro do Supremo. E aí você tem, de repente, outros incentivos ali para eles julgarem casos que, como você falou, às vezes envolvem bilhões de reais e que são julgados por pessoas que estão recebendo menos do que um monte de gente ali. Não faz muito sentido do ponto de vista institucional. Agora, vamos também lembrar que um ministro do Supremo, quando deixa o cargo, ele pode se tornar um parecerista, existe essa palavra, não? Que é o cara que dá pareceres, né? E isso custa muito dinheiro. É a mesma coisa com os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ e tal. Sim. E não são pobres coitados, Não né? dá para ficar com pena do ministro do Supremo por ele estar lá em 57º lugar. Mas o que chama a atenção é isso que você falou. É o fato de que o que deveria estar em cima, no topo, está em último, né? É literalmente uma inversão de valores. Em valores, no caso, não só valores morais, como valores financeiros, né?
Com certeza. E tem uma coisa que é importante, eu acho, Toledo, a gente falar também, porque assim, a gente não tem aqui nenhum tipo de prazer mórbido em ficar caçando esse tipo de coisa. O Toledo, que mexe com dados públicos antes mesmo deles serem públicos há bastante tempo e com quem eu aprendi muito, sabe bem que quando a gente vai mexer nessas bases de dados, o que acaba acontecendo muito frequentemente é que a gente vai atrás dos outliers, né, de quem recebe mais, e encontra uma história ali. Então, por exemplo, no portal da Transparência do Executivo Federal, várias vezes uma pessoa que recebeu um salário muito grande num mês, isso está relacionado a um caso que a pessoa moveu uma ação judicial contra a União e acabou recebendo um pagamento. Tem uma história específica sobre isso. No judiciário, não é que a gente está aqui pegando e fazendo um carnaval com esse tipo de história, é que existem muitas histórias assim o tempo todo. Não é exceção, né? Não é exceção, exatamente. É regra, né? É a regra. E é importante, tipo, a gente falar como que a gente fez isso, que também não é de uma forma irresponsável. Tiago, você ouviu, obviamente, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e quem mais você pôde ouvir para explicar por que eles acham que isso é justificável. Quais são as explicações? Na verdade, Toledo, o Conselho Nacional do Ministério Público eu não ouvi. Mas não foi porque eu não quis ouvir, não. Eu tentei muito... Você perguntou, mas não teve resposta, é isso? Eu fui bastante atrás deles, liguei várias vezes, mandei vários e-mails, enfim, cobrei, mas eles não quiseram se manifestar. Com relação ao judiciário, a gente falou ali com o STF, com o gabinete, na verdade, do ministro Barroso, que também chefia o CNJ, né? E o que eles dizem pra gente, que eles argumentam que o Poder Judiciário, ao longo dos últimos anos, tem uma participação decrescente no PIB nacional, ou seja, a participação perante o PIB tem caído em relação ao total que o Brasil produz ali, já que está sendo só corrigido pela inflação nos últimos anos o orçamento. E também diz que o STF não apoia pagamentos ilegais. Quando eles falam isso, Tiago, ele está se referindo ao orçamento total do judiciário. Não Exato. É só salário. Exato. De juiz, magistrado, mas de todos os funcionários, equipamento, conta de luz, construção de prédio, etc. Ele diz que isso está caindo. Eles falam alguma coisa específica sobre a remuneração e as indenizações? Falam. Eles dizem também que, olha, o STF não apoia pagamentos ilegais, mas que é preciso fazer uma distinção a respeito dos benefícios que podem ser legitimamente pagos acima do teto, como eventual acúmulo de varas ou acúmulo de acervo, e diz que o juiz merece receber por serviço extra, que é aquilo que a gente estava conversando aqui de como funcionam esses acúmulos. E vale uma contextualização nessas duas informações. Primeiro, essa coisa de estar com uma participação decrescente no PIB, é bom lembrar que em um relatório do Tesouro Nacional de 2021, fazendo uma comparação com 53 países, o Brasil era o judiciário que tinha a maior participação no PIB, com 1,2%. A média dos outros países era 0,4%. Então tem que cair muito para chegar na média dos outros países. Quais outros países estavam nesse ranking aí? Tem vários países comparáveis ali com o tamanho do Brasil. Alemanha, Itália, vários países que estão ali da Organização dos Países Ricos, né, que é o OCDE, né, estão ali contemplados. Então, você tem, sim, uma média de gastos do judiciário brasileiro superior à dos outros países. O que mais que eles dizem? Quais são as outras justificativas que eles dão? Quais são as contextualizações que você quer agregar a elas? O STF ainda diz numa nota que pode ser lida na íntegra, né, na reportagem que a gente publicou, que o judiciário brasileiro é o mais produtivo do mundo, enfim, que tem muitos processos. É verdade que o judiciário brasileiro tem muitos processos, julga muitos processos. Vale só contextualizar que também é um dos que tem o maior número de funcionários, de assessores para cada juiz, que a gente sabe que muitas vezes essas decisões são feitas, escritas pelos próprios assessores. Os juízes vão lá e assinam essas decisões. Esses são os argumentos do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Eu só queria também, Toledo, antes da gente terminar, falar um pouco sobre como que a gente metodologicamente resolveu fazer isso. A gente estava falando de uma comparação de teto do funcionalismo com a remuneração de outras carreiras. E o subsídio, o teto funcionalismo, é sobre o bruto, como você disse ali, agora 46 mil, 44 mil no ano passado. Só que o que os outros funcionários públicos que recebem mais recebem não é bruto e não tem desconto de imposto de renda. Para fazer isso, a gente usou uma metodologia emprestada, vamos dizer assim, do professor Bruno Caraza, que é comparar exatamente o que cai na conta. Então, a gente pegou tudo que caiu na conta dos ministros do STF, ou seja, pagamento já com todos os descontos
descontos no ano, em cada um dos anos, e comparou com tudo que caiu na conta dos outros funcionários públicos, também já sem o desconto, a remuneração que a gente chama de remuneração líquida. Isso foi feito ali, enfim, foi criada uma média para cada um e foi comparada com a média do STF. A gente não fez uma comparação, vamos dizer assim, injusta nesse caso. Me parece a mais justa de todas, porque o que interessa é o que efetivamente cai na conta das pessoas, porque é com esse dinheiro que as pessoas têm que sobreviver, e aí já está embutido também todos os impostos e taxas que deixaram de ser pagos nessas indenizações. Então, exatamente. Me parece bem justo esse critério criado pelo professor Bruno Caraza, que aliás também recomendamos a leitura do livro dele. Com certeza. Tiago, tá longe da gente ter terminado essa conversa aqui, né? Até porque eu falei lá na abertura de juízes que estavam ganhando, ou que chegaram a ganhar, pelo menos em um mês, R$1 milhão. Mas não fala disso agora não, porque a gente vai ter um segundo episódio com você e daí você vai poder contar essa história direitinho. Cenas do próximo capítulo. Exatamente, o que a gente chama de gancho. É um drible que a gente dá na narrativa, para usar a sua expressão aqui. E a sua reportagem, ou as suas reportagens e a dos seus colegas, porque são muitos repórteres envolvidos, podem ser lidas onde? Você pode ler as reportagens no uol.com.br/tab. Muito obrigado, Thiago Mali. Parabéns pelas suas reportagens, para os seus colegas também. Já te esperamos no próximo episódio. Combinado, estamos aqui. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Quero agradecer você que ficou conosco até agora. Hoje eu conversei com o repórter e colunista do UOL, Thiago Mali. O roteiro é da Clara Rellstad. A captação é do Eduardo Bonavita. A montagem e o desenho de som são do Lucas Zacarias. A trilha sonora original é do João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Caroline Monteiro. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. E o Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.